Mais uma oportunidade incrível de debater os temas do comércio exterior. Mais uma vez aqui com o Sidney Lostado, meu sócio. Olá. Parceiraço nessa jornada, no podcast do Papo de Comex. E hoje a gente trouxe um tema muito interessante, que é um debate contínuo e rotínuo dentro do escritório, que é a respeito da pena de perdimento. É um tema extremamente interessante e importantíssimo, tanto profissionalmente como academicamente. Eu acho que vai ser um tema bem gostoso para a gente debater hoje aqui no Papo de Comex. É a pena mais severa, Sidney, no seu ponto de vista, para o importador, é a pena de perdimento? Se a gente fizesse uma alusão que as nossas fronteiras e a preocupação da alfândega é como se fosse uma grande balada e ela tivesse que fazer análise de quem são as pessoas que vão entrar e verificar a documentação e fazer revista. No caso, a Receita Federal trabalha com uma presunção de dano ao erário a todo momento, dentro da sua visão. Como é que esse tema é tratado para a gente introduzir aqui a pena de perdimento para todo mundo que quer saber um pouco mais? A história e a analogia da grande balada é exatamente isso, né? Fazendo uma analogia, dentro daquilo que a gente olha numa balada, o porteiro ele vai ter que analisar as pessoas que entram e saem. E como quem vai para a balada sabe, a gente é revistado, mas é uma coisa rápida, né? Apresenta documento. Apresentar documento, ele faz uma análise, porque a gente não pode atravancar a balada. É a mesma coisa o país. Imagina só, o comércio exterior hoje é uma coisa violenta. A quantidade de mercadoria que ingressa e sai do país é uma coisa fantástica, né? Quer em portos, aeroportos ou mesmo nas fronteiras. E a aplicação da pena de perdimento, eu vou dizer que ela é a aplicação mais severa que nós temos. Aliás, ela acho que é a mais severa que nós temos dentro do direito brasileiro como um todo. Porque a própria pena de perdimento, hoje a gente vai verificar que às vezes tem na legislação penal, né? Mas na aduaneira, por uma fraude ou por uma intenção de fraude, a Receita Federal aprende, e digo mais, ela aprende na expectativa de que você seja educado a nunca mais errar. Então ela trabalha com a presunção, na verdade, até para ganhar tempo, porque senão você não teria esse sistema logístico fluindo de maneira correta dentro das fiscalizações. Então, a gente chama de expropriação, ela faz uma expropriação imediata naquele momento para depois fiscalizar de maneira efetiva. E o que dá início a essa jornada do perdimento? Quando a gente vai falar do perdimento, assim, dentro dos exemplos mais práticos do nosso dia a dia, ou vamos chamar do mais conhecido para as pessoas, seria o perdimento de veículos, de moeda e de mercadoria. De mercadoria. O mais conhecido, talvez, para as pessoas, de uma maneira geral, seja o veículo. Vamos falar do veículo em primeiro lugar, que é o mais conhecido. Eu vou pegar da analogia do veículo, que é a mais interessante, que é o que você falou. A gente vê muito e é muito comum. Muitas das vezes, o veículo, nós estamos falando de carro, mas é interessante que nós vamos ter o perdimento de navio, de helicóptero, aviões, aeronaves. Então, o veículo como um todo, ele pode ser aplicado a pena de perdimento, porque a legislação entende que, se for demonstrado como instrumento para se afastar do controle aduaneiro, então ela será aplicada a pena de perdimento. E essa pena de perdimento de veículo, um carro, por exemplo, é extremamente bacana de olhar, porque o veículo vem, vamos imaginar, ele vem de Foz do Iguaçu. Um caso prático. Vamos trabalhar, vamos trazer um caso prático aqui, sem falar quem são os cometedores do crime. Ele vem lá de Foz do Iguaçu, sim, o veículo, né? E esse veículo, ele tem mercadorias que foram introduzidas irregularmente no Brasil. Ou seja, saiu da fronteira Paraguai, passou pela nossa fronteira sem ser pelos canais oficiais e entrou aqui em Foz do Iguaçu. Então, o que é muito comum, o contrabandista se utiliza, por exemplo, das locadoras, que têm pontos estratégicos nas fronteiras, alugam aqueles veículos, utilizam aqueles veículos para ultrapassar a fronteira, introduzir a mercadoria, naturalmente sem fazer a importação devida, e voltam para o Brasil para poder comercializá-la. E aí, olha que interessante, você utilizou do veículo transportando mercadorias que não foram passados
regularmente pela alfândega, e aí, neste momento, a Receita Federal ou a Polícia Federal, no decorrer mesmo, na estrada mesmo, ela para, e quando ela para, ela fala assim, deixa eu ver a documentação que está aqui. Não tem. Aí não tem. O objetivo era introduzir de maneira clandestina. Sem pagar os impostos. Sem pagar os impostos, perfeito. As mercadorias. E aí vem de tudo. Tudo quanto é tipo de mercadoria pode... Aí vem cigarro, o descaminho, roupa, né? Que é aquela mercadoria que ela é regular, mas ela não passou regularmente. E o que todo mundo chama, né? Que é o contrabando, que são mercadorias importadas, irregularmente e proibidas. Mas nós acabamos chamando tudo de contrabando. É mais comum falar a respeito do contrabando. Exatamente. Então. E nesse caso, olha que interessante, é aplicada a pena de perdimento da mercadoria e do veículo. Mas aí um ponto importante. Vamos fazer um recorte aqui do ponto de vista jurídico. Até para quem está aprendendo a respeito da questão aduaneira. Se eu, por exemplo, emprestasse o meu carro hoje para você, para qualquer pessoa, e essa pessoa atravessasse a fronteira e voltasse ao Brasil lotado de mercadorias, por exemplo, eu que não participei dessa conduta, eu que não tive nenhuma vantagem, nenhum benefício econômico com isso, que não sabia, terei também o meu veículo perdido. Olha que interessante. Num primeiro momento, sim. A Receita Federal, ela presume que todo mundo estava envolvido na situação. Ela presume, então, que aquele veículo foi utilizado como fraude para poder introduzir irregularmente mercadorias dentro do Brasil. Só que a legislação também ela tem que ser observada do ponto de vista, inclusive, econômico e de outros países. Nós temos hoje assinado tratados internacionais, como o Acordo de Facilitação de Comércio, como o tratado que é a Convenção de Quioto. A Convenção de Quioto revisada, né? Então, esses documentos permitem o quê? Primeiro, a ampla defesa. E segundo, que a pena, ou seja, aquela aplicação da pena de perdimento, não seja passada para quem estava de boa fé. No caso, você pegou o meu carro, ou seja, o estelionatário pegou o meu carro, passou a fronteira, colocou um monte de mercadoria e estava trazendo de volta para São Paulo. Eu não estou sabendo de nada. Eu não posso perder os veículos. Então, eu, como terceira de boa-fé, tenho mecanismos jurídicos, sim, válidos, hoje reconhecidos. Então, você diz que o Tratado e a Convenção de Quioto aproximaram, o Brasil se aproximou desse reconhecimento da possibilidade de defesa do terceiro, que não participou. É um terceiro chamado famoso terceiro de boa-fé. Isso. Ele tem instrumentos jurídicos válidos hoje e reconhecidos para que ele obtenha o bem dele de volta, o veículo de volta. Sim, ele tem. E olha que interessante. Nós estamos falando de uma relação pessoal. Mas e numa relação comercial? Você já imaginou como ficam as locadoras de veículos? Né? Ou seja, as locadoras de veículos, elas são todas terceiras de boa-fé. E olha que interessante. Até outro dia, os tribunais estavam interpretando de que caberia os tribunais, junto com a Receita Federal, naturalmente, que a Receita Federal sempre tem uma interpretação muito extensiva, inclusive para ingressar no patrimônio alheio, né? Em que ela poderia, sim, tomar os bens, tomar o veículo locado. Por quê? Porque a locadora não agiu corretamente, não foi diligente, que ela deveria olhar para quem que ela estava alugando. Mas é impossível, esse controle é humanamente impossível. Exato. Né? Talvez o trabalho por presunção seja a forma que a gente tem de peneirar e facilitar o comércio de maneira geral. Também o comércio, eu digo, a aduana, o trabalho da aduana, porque é impossível você fazer essa fiscalização prévia inteira só para depois, com a certeza de um dolo, da tentativa real ou falta de documentação, idoneidade da documentação, você então expropriar o bem. Então, expropria-se o bem primeiro, apresenta-se a defesa depois. E o terceiro, que não é participante disso, vai ter que contratar um advogado. Vai ter que contratar um advogado, porque a Receita Federal continua com o mesmo entendimento. Ou seja, esse entendimento de que mesmo a locadora deveria ser diligente com relação à entrega dos veículos para quem ela... Mas isso mudou. O precedente do STJ no sentido mudou. De que somente o participante, aquele que tem um benefício econômico direto daquele ilícito, ele vai perder o bem. Ele vai perder o veículo. O veículo. Mas você vai resolver isso no judiciário.
Por quê? Porque como o presidente... não é automático, é isso que você está querendo dizer. A Receita, não, no caso, a fiscalização, ela não vai fazer essa consideração. Não vai fazer essa consideração. Perfeito. Na realidade, a Receita Federal, ela vai tomar o todo, ou seja, ela vai tomar todos os bens, ela vai tomar tanto as mercadorias como o veículo. Aí cabe a locadora, no caso, que é o que a gente está falando, ingressar com uma medida judicial para obter uma liminar para tirar aquela mercadoria. Porque senão as locadoras que estão ali nas fronteiras já perderam a frota inteira. Já perderam tudo. Não sobrou nada, porque ali é o zero e vezeiro de acontecer isso, de acontecer esse problema, exatamente. É muito comum. Mas foi uma interpretação baseado na boa-fé, presumida, né? Que aí eu sou o locatário do bem, eu sou o locador do bem, perdão. Então, eu sou uma localiza, por exemplo. Ora, não tem justificativa eu perder o meu veículo porque eu entreguei para alguém que foi fazer contrabando. Mas esse é o entendimento hoje, insisto, dos tribunais, não da Receita. A Receita Federal continua aprendendo tudo igual. Eu me recordo de um processo que tivemos, um cliente alguns anos atrás, exitoso ao final, mas deu muito trabalho. O cliente tinha um veículo antigo, né, raro. Esse caso é bem interessante. E utilizou esse veículo para fazer uma viagem em família. Perfeito. Atravessou a fronteira, só que lá ele teve a necessidade de adquirir um jogo de pneus. De pneus, exatamente. Porque a viagem não daria... pelo tempo de viagem que ele estava fazendo, o desgaste era muito natural. Quando ele volta, a Polícia Federal analisa aquele veículo e percebe que o jogo de pneus era um jogo novo. E apreendeu o veículo. Exato. Por conta dessa situação. Isso é uma loucura. Uma falta de razoabilidade total, né? Uma falta de razoabilidade, pelo amor de Deus. Ninguém estava... a Receita Federal, nesse caso, ela entendeu que o contrabando era do pneu. Né? Ou seja, ele estava trocando os pneus e resolveu apreender tudo. Então, é uma falta de razoabilidade total. Mas a Receita Federal, nós temos que pensar sempre nisso. Ela sempre é mais arbitrária. A Receita Federal ela sempre visa mais o lado dela como Receita Federal, em que, muitas das vezes, nós, o povo, né, temos que buscar os nossos interesses no judiciário, porque não tem jeito. A Receita Federal ela sempre tem uma posição, um pensamento, sempre em favor dela, dos interesses, e ela está na Constituição Federal, a fiscalização e controle dos interesses da Fazenda Nacional. Está no artigo 237 da Constituição Federal. Então, não é do interesse do povo. Então, muitas das vezes, a interpretação da Receita Federal é diferente da interpretação do povo e da própria legislação. Então, o perdimento, a gente tratou o perdimento aqui, nesse momento, usando como a questão do veículo, passando, talvez, para a questão da mercadoria aqui, talvez seja um momento adequado. Eu vou te fazer uma pergunta. As empresas, também existem organizações criminosas de fachada, empresas que são montadas de fachada, para, inclusive, trazer as mercadorias sem comprovação da origem e disponibilidade do recurso. O que você tem para falar sobre isso? Isso é um problemão, né? Isso, na realidade, são as empresas laranja, né? Que você colocou, as empresas de fachada, que são empresas que elas são montadas para regar outras empresas que elas estão licitamente organizadas, mas que elas não querem aparecer. Por qualquer motivo, ou até mesmo por lavagem de dinheiro, enfim. A própria Receita Federal ela entende dessa forma, que essas empresas elas estão ocultando o real adquirente, inclusive para poder lavar dinheiro, enfim. E aí o que acontece nesses casos? Nesses casos, é a chamada interposição fraudulenta. Olha que interessante. São empresas que elas são constituídas para poder ocultar o real adquirente, isso legalmente colocando. E eu tenho, dentro dessa interposição fraudulenta, dois tipos. A interposição fraudulenta... Aqui a gente já está falando especificamente de mercadoria. Então, vamos mercadoria, lá. isso. Então, nós temos a empresa, de maneira geral, não só a laranja, os importadores podem ter, no momento da fiscalização aduaneira, suas mercadorias levadas a perdimento. Para que isso seja considerado perdimento nesta situação, o que exatamente é analisado por parte da Receita Federal? Então, neste caso, e bem colocado, é mais um caso em que se aplica a pena de perdimento da mercadoria.
Então, saímos dos veículos, vamos falar Isso. da pena de perdimento de mercadoria e o que ocorre nessa pena de perdimento da mercadoria, que são as empresas laranjas, as empresas de fachadas, e aí, como você bem colocou, o que caracteriza, né? O primeiro de tudo, existe uma presunção de fraude aduaneira. Essa presunção de fraude aduaneira, ela só ocorre nas condições econômicas. Toda empresa que importa, ela tem que deixar um rastro, ela tem que deixar uma sequência de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. Se eu não tiver essa sequência de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, aí existe uma presunção de fraude aduaneira. Então, a empresa precisa comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos valores utilizados nas operações de comércio exterior. Então, o que é importante, a empresa precisa ter um cuidado, o importador, na abertura da empresa, com registro consolidação do seu capital social ou com os recursos. E essa origem e disponibilidade, se nós pudéssemos mapear hoje, além da abertura da empresa, né, da colocação do dinheiro ali pelos sócios, das empresas que são sócias, eventualmente, daquele importador, outros exemplos factíveis e que são aceitos pela legislação. O empréstimo bancário, por exemplo, para injetar recursos dentro daquela empresa, para justificar aquela operação, também é válido. É válido. É válido, mas olha que interessante, a Receita Federal vira e mexe, ela glosa esse tipo de situação. Nós temos no caso do escritório em que o cliente teve dinheiro do Finimp, né? O Finimp é uma forma de financiamento de importação, em que a Receita Federal ela não entendeu dessa forma. A Receita Federal ela entendeu sim que a empresa não tinha capacidade econômica financeira, mesmo com empréstimo, e aplicou, nesse caso, a pena de perdimento da mercadoria. O Sidney, ela olha exatamente aquela DI, porque, veja, eu tenho todo um mapeamento entre o meu contato com o exportador, a compra daquela mercadoria, né, o pedido, né, eu faço o pedido, faço um ajuste da forma como aquela mercadoria será paga, porque, inclusive, e é muito usual, que a mercadoria seja paga 90 dias, 60 dias depois que ela chega. Exatamente. É uma coisa muito comum, né? Então, eu recebo a mercadoria, vai dar canal verde, nós vamos nacionaliza, vai vender essa mercadoria e muito desse valor que é recebido, então é que ele começa a fazer os pagamentos dos pedidos que ele fez com o exportador. Isso é muito comum. E aí o recorte que ele faz é em cima da DI, essa a minha pergunta é, aquela fiscalização, ela abrange a empresa como um todo ou única e exclusivamente aquela DI? Quando nós estamos falando desse tipo de importação, que é uma importação em que tem fraude, não é só a mercadoria que ele está olhando. Ele olha o conjunto da obra. Ele olha, e como bem você colocou, ele olha o sócio. Por quê? Porque ele quer saber se o sócio tem capacidade econômica financeira. Se aquele sócio, por exemplo, declara imposto de renda. Mas e se eu não declaro imposto de renda? Tudo bem. Mas a sua empresa começou de alguma forma. Então, a Receita Federal vai olhar a origem. Como começou a sua empresa? Limitando, e vale a ressalva aqui, dos 5 anos, né? Dos 5 Esse é um detalhe importante. A preocupação, então, vai ser uma empresa recente, então, seria um gatilho para que ela olhasse exatamente para o nascimento dela, para onde veio o recurso, de onde veio aquele recurso. Não, exatamente. Até os 5 anos. Até os 5 anos para trás, a Receita Federal já não pode olhar mais isso. Não pode olhar. Ela até tenta, mas não pode olhar. Ela Perfeito. até tenta, argumenta, chora, esperneia, mas está na lei. Então, veja bem, a própria Receita Federal tem que observar os parâmetros legais. É que muitas vezes eles acabam não observando e é onde nasce a ilegalidade, a arbitrariedade, que é o que se explora muito nas defesas que são realizadas para os importadores e os exportadores. Mas, voltando à sua questão sobre a interposição fraudulenta, o que ele olha, sim, ele olha movimentação financeira da empresa, ele olha contabilidade, e aí é legal, porque empresas que estão no Simples normalmente falam assim, mas a contabilidade não é obrigatória. Primeiro, é obrigatória, sim, mas é uma obrigação acessória, mas eu tenho que cumprir. E quem trabalha com importação tem necessariamente que ter uma importação, uma contabilidade regular, para sempre mostrar para a fiscalização a origem, a disponibilidade e a transferência. A transferência é quando eu faço o pagamento. Em que momento que eu paguei? Ou seja, no comércio exterior, o rastro financeiro, o follow the money, ele precisa estar apontando sempre, falar, eu sou o dono da carga de verdade. Avançando, se a gente pensar também na operação daquele importador, ela tem que ser factível.
eu digo, eu estou importando milhões de dólares, ou milhões em reais, como queiram colocar, e efetivamente eu não tenho uma estrutura, eu não tenho funcionário, eu não tenho um feedback por trás daquela operação factível dentro do tamanho das importações que eu faço. Isso também é um alerta? Mas não tenha dúvida que é o alerta, né? Que é a falta de capacidade operacional. Quer ver? E a gente vê isso muito constantemente, né? Até pela questão profissional. Empresas que, quando o fiscal pede, por exemplo, o IPTU ou uma coisa simples, luz. A conta de luz ele só paga a taxinha. Aí você tem uma operação de milhões por mês. Eles têm um olho clínico também, vamos eles sabem trabalhar, eles sabem exatamente para onde, qual é o ponto que eles têm que olhar. Isso chama atenção. Na questão da operação, você tem um funcionário com uma operação milionária, com centenas de containers vindo por mês. É óbvio que uma pessoa só, gerindo, fechando o negócio, né? Gerindo, administrando, fazendo toda a parte de despacho, correndo, só tem o feedback, obviamente, do despachante aduaneiro, mas assim, não tem uma operação bem estruturada, também chama muito atenção, né? Chama atenção porque nesses casos, o que ocorre? Ele tem um back office aqui atrás, que é o dono da mercadoria, que é o adquirente. Esse cara tem uma estrutura completa. E aí ele tem onde armazenar a mercadoria, aí ele tem um monte de gente que está trabalhando com ele. E quando eu estou trabalhando só com esse que é o laranja, é uma pessoa para operar, às vezes, uma quantidade gigantesca de container por mês. Aí alguém vai falar, não, mas espera aí, eu tenho terceirizados. É verdade, você tem terceirizados. Mas tudo isso tem que estar documentado, tem que estar aparente. É necessário contrato, a comprovação de pagamento daquele serviço, tudo. Planilha de custo daquelas operações, né? Isso tem que ter uma realidade que ela pode não ser contábil ou deveria ser. Sim, né? sim. Ela deveria ser, mas a gente tem que saber o tamanho da nossa operação, quanto eu estou investindo, a forma como eu trago aquela mercadoria, esse delay, né? Esse tempo entre o embarque da mercadoria e a chegada dela aqui. Se o objetivo dele está tentando ver a fraude, ele vai desenhar, então, 2 caminhos. Eu vou achar ou a fraude presumida, ou eu vou atrás e vou comprovar essa fraude. Não é isso? São essas 2 possibilidades. São as 2 possibilidades. E é interessante a gente observar o seguinte. Uma é a presumida, que é o que a gente estava conversando agora. A Receita Federal vai olhar a empresa, ela vai olhar a origem, disponibilidade e transferência dos valores. E a outra é a interposição fraudulenta, que nós chamamos de comprovada. Nossa, que eu digo a legislação, né? Comprovada. Na comprovada, ele tem que demonstrar para onde vai a mercadoria. E aí, atenção, uma coisa que é fantástico. Muitas das vezes, isso lá atrás se pregou a ideia de que eu tinha uma interposição fraudulenta se eu só tivesse um cliente. Então, eu tenho o meu fornecedor, eu compro na China e vendo sempre para o mesmo cliente. Vamos imaginar que eu tenho uma autopeça, eu sou importador de autopeça e eu vendo para a Fiat do Brasil, uma grande empresa. Então, a Receita Federal entendia que essa triangulação acarretaria uma interposição fraudulenta. Só que a lei ela fala o seguinte, ela fala que precisa comprovar a fraude ou simulação. Quem prova a fraude ou simulação? A Receita Federal. Então, é o ônus dela, é a obrigação dela. Obrigação aqui dela. É como direito penal. Minha admiração à parte. Tem que vir, essa prova tem que estar muito bem alinhada. Tem que estar alinhada, tem que estar comprovado a fraude. Isso está na legislação. A legislação fala que tem que ter fraude ou simulação para poder caracterizar a interposição fraudulenta. Então, se a empresa tem dinheiro, origem, disponibilidade e transferência, e ela opera regularmente no mercado, acabou. Mas aí a Receita Federal fala assim, mas eu vou demonstrar onde que você está errando. É quando você importa a mercadoria e, ato contínuo, você vende essa mercadoria. Gente, não existe na lei quanto tempo que a mercadoria... A gente chama o Fantástico Mundo de Bob no escritório. Fantástico Mundo de Bob da fiscalização. O que ela faz, exatamente? Ela entende que há uma interposição fraudulenta, no mínimo presumida, quando aquela mercadoria acabou de chegar no Brasil e, ato contínuo, a nota fiscal de saída é emitida. Esse é um alerta, mas é um alerta equivocado para ela. Ela parte de uma premissa equivocada. Porque uma operação bem estruturada,
a empresa já pensou nesse transtime da carga, entre a chegada, isso pensando dentro de uma regularidade em tempo, que a mercadoria vai chegar, você vai trabalhar com o período do free time e vai desembaraçar, vai ter canal verde. Neste período, eu já tenho desenhado naturalmente para quem eu vou vender. Não há porque, como disse você uma vez para mim, mas o cliente vai ficar esperando, o importador vai esperar alguém bater depois que a mercadoria já está no estoque dele. Oi, eu estou precisando dessa mercadoria. Não, ele começa a correr atrás. Ele fecha e já vai vender. Ele vai é o que sair a gente faz, corre atrás do cliente o tempo todo. Ele já pensou nisso, né? Quem vai ser o comprador. Ele já pensou quem vai ser o comprador. Não é fraude. Não é fraude. Não é fraude porque o ânimos fraude não está caracterizado ali. Mas a Receita Federal ela insiste que isso é fraude. Porque, como bem colocado, eles vivem no fantástico mundo de Bob. Na vida deles, aquilo é perfeito. Olha na ideia deles, como que é, da Receita Federal. O cliente compra a mercadoria, ele paga, leva uns 40 dias para ela chegar aqui no Brasil. Eu estou colocando no mundo ideal, tá? Aí ele desembaraça, tira o dinheiro do desembaraço aduaneiro e aí começa a vender mercadoria. Não existe isso. O empresário ele tem que vender todo santo dia. Ele tem que vender diariamente e ele vai vender, inclusive, aquilo que está, em tese, no estoque dele. Ou seja, está em trânsito. Porque ele vai considerar o que está dentro do navio ou do avião como parte do estoque dele. E ele fala, eu vou vender isso aqui, eu preciso vender essa mercadoria. Isso não caracteriza a fraude, isso não caracteriza a interposição fraudulenta. Em que pese a Receita Federal tem um entendimento completamente divergente sobre isso, né? Fantástico, fantástico. E aí, nessas situações, a mercadoria é declarada o perdimento. É declarado o perdimento. A Receita Federal e a legislação hoje permite o seguinte... você tem um problema, né? Você está sendo alvo de uma investigação por interposição fraudulenta e, naturalmente, o final dela será a aplicação da pena de perdimento. Quer dizer, na ideia do fisco, como ele está supondo que você é um fraudador, ele não provou. Ele está supondo. Então, ele já vai reter a mercadoria. Ele vai reter, porque ele vai dizer que há indícios de fraude. Então, caiu no famoso, para nós, conhecido e adorado... Canal cinza. Canal né? cinza. Nesse momento, ele retém esse... Eu adoro distinção jurídica, as terminologias corretas a serem aplicadas. Ele retém a mercadoria. Perfeito. E você passa a responder à fiscalização. Você passa a responder à fiscalização? Sim. Nesse meio tempo, eu, importador, posso me valer de algum mecanismo jurídico para tirar essa mercadoria, antecipando-me ao fim da fiscalização? Eu diria que não só pode, como deve, por 2 motivos. Primeiro, a gente vai pegar o valor da mercadoria e vai depositar. Alguém vai falar agora, mas peraí. Mas eu peço para ele arbitrar o valor. Eu peço para ele arbitrar o valor. Se não tiver nenhum tipo de suspeita de fraude de valor, ele vai considerar o valor declarado, o valor que está na invoice. Uhum. Agora, se ele tiver suspeita, então ele vai... Aí eu deposito e a mercadoria é desembaraçada. Aí ela é desembaraçada. E eu posso comercializar? Esse ponto é importante a gente falar, porque esse é o objetivo do importador. Ele vai poder comercializar? Ele vai comercializar, ele deve comercializar. Mas por que eu sempre eu recomendo sempre que seja depositado? Porque além do importador ter a mercadoria com ele, ele tem uma outra vantagem. Ele não será julgado pelo Sejus. Ele será julgado pelo DRJ e depois para o CARF. Isso faz uma diferença fantástica. Mas se tiver indício de fraude, Sidney, aí permita-me voltar alguns segundos. Se houver indício de fraude, ainda assim, ele pode se antecipar e requerer à Receita Federal o depósito do valor da mercadoria e a sua retirada? Ele tem um tempo para fazer isso. Ele só pode fazer isso durante a investigação. Encerrada a investigação, a legislação é clara. Mas havendo indício de fraude já apontado? Mesmo havendo indício de fraude já apontado, ele pode pedir para substituir. Mas é neste período em que está correndo o processo de investigação. Então, o importador, além dos custos que são expressivos no comércio exterior para fazer uma boa importação, você precisa ter esse gargalo de caixa, ou seja, essa musculatura financeira, porque se você cair numa fiscalização, que é uma coisa imprevisível, perfeito, principalmente se você não caiu, tem gente que gosta de trabalhar mais ou menos com estimativa. Eu não, porque tudo muda, né? A fiscalização também está desenvolvendo métodos cada vez mais avançados de alcançar o objetivo dela, que é
evitar que esse tipo de situação aconteça. Eu ainda tenho que ter, então, no mínimo esse valor, o valor dessa operação em caixa para poder depositar. Infelizmente, Mas eu me lembro, eu acho que depósito, fiança bancária também pode, não? Fiança bancária, depósito e seguro. Só que, o seguro. Só qual é o problema? Seguro garantia é dificílimo de a empresa emplacar. tem que ter... assim, a seguradora, no caso de seguro aduaneiro, ela te entrega guarda-chuva quando tá sol. Ou seja, é quando você efetivamente não precisa. Então, mas aí, lembrando até o nosso último podcast, vamos relembrar uma coisa extremamente importante. Para conseguir a fiança, né? O seguro fiança para mercadorias, necessariamente a empresa tem que ter uma estrutura e uma contabilidade muito bem engessada. Não tem? Por isso que é fato raro, né? Por isso que eu falei. Eles te emprestam guarda-chuva em dia de sol. Ou seja, para quando você não vai usar mesmo. Se estiver chovendo, a seguradora fala, não, agora está chovendo, não vou te prestar o guarda-chuva, não. Então tem esse problema. Mas sim, nós temos 3 dos caminhos. É caro? É caro. É caro. Né? Mas eu acho que mais caro é a empresa perder isso tudo. Ou seja, até perder a mercadoria. A recomendação sempre... Se ele está debatendo arbitramento de preço, por exemplo, nessa situação, ainda assim, a não concordância... É uma questão de classificação, por exemplo. O ideal, e a gente sempre escuta, a gente é muito pontual com relação a isso, é que, às vezes, eles vão lá, reclassificam, pagam e liberam. E a nossa recomendação é justamente o contrário. Né? Até por uma questão de conferência aduaneira. Não estamos falando de fraude, aqui não é a questão... Não é a fraude. Não é a questão da fraude, mas assim, apenas um recorte para a gente lembrar da importância de acompanhar a fiscalização de maneira correta, né? Responder de maneira correta, inclusive para não dar aso à revisão aduaneira, né? Da empresa. Esse é um outro problema. Mas isso é um outro tema. É só porque eu não esqueci de falar, mas voltando então lá para a questão da pena de perdimento. Da pena de perdimento. Então eu tenho a possibilidade de retirar a mercadoria antes do final da fiscalização. Isso. Perfeito. E se eventualmente eu faço esse depósito, né? Coloco esse dinheiro, libero a mercadoria e no final for lavrado um auto. Então, no final for lavrado um auto. Se você depositou, parabéns. A sua chance de reverter isso é muito grande. Reverter, que eu digo do ponto de vista jurídico. Vou impugnar, né? Vou impugnar, né? Mas também a gente precisa verificar a documentação da empresa. No escritório mesmo, de vez em quando, a gente pega uns casos que olha para o cliente e fala, eu vou te dar um abraço. Não tem o que fazer na sua vida, porque não tem um documento para a gente poder sustentar uma tese jurídica decente. A operação foi montada de maneira muito deficiente. Muito né? deficiente, muito Isso problema. É muito comum. A gente observa. Né? A gente, muito inclusive, comum. observa de empresas sérias, que foram montadas irregularmente. Os sócios são pessoas sérias, eles compraram de verdade para vender de verdade. Mas eu não te falo nem isso, Sidney, eu falo até um pouco mais, não só pela operação. Às vezes a empresa não tem uma diligência e um cuidado com a guarda dos documentos, né? Que é muito importante com relação àquela operação. Aquele desenho, né? Tem que estar uma estrutura muito bem montada, coisa que a gente já faz com bastante maestria. A gente sempre fala, né? O ideal para quem vai importar, antes de importar, dá uma ligada para o escritório. A gente vai explicar para você exatamente todos os documentos que você vai ter que usar em eventual fiscalização. Não é com o desembaraço. O desembaraço aduaneiro é fácil. É uma invoice e um conhecimento de transporte. Registrou, acabou, tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente vai dar sempre para vocês o resguardo necessário por conta de uma interposição fraudulenta, que é o maior problema que nós temos hoje, é uma interposição fraudulenta, e a Receita Federal aplica muito a interposição fraudulenta presumida. Que é mais fácil. Que é mais fácil para eles. Não tem muita complexidade. Ele fala, me entrega o documento. Né? Mas né? Aí você fala assim, então acabou. Então... Você tem isso, não? Tá faltando. E esse documento? Eu gosto muito, às vezes, o pessoal fala, mas eu tenho tantos dos outros, mas ele quer esse daqui, esse aqui, que ele quer saber a origem, disponibilidade da transferência, que é o presumido. Mas em muitos casos também tem que fazer a manifestação de inconformidade, ela é necessária, porque algumas exigências... muitas das vezes são absurdas. Absurdas. Né? Como eu falei, a arbitrariedade é um ato normal que a gente vai encontrar na Receita Federal. Mas a gente entende também a posição da fiscalização e é necessário Não, é fundamental. Fundamental a fronteira ser cuidada e analisada e esse tipo de situação também, senão entra
quantidade de mercadoria absurda, a gente atrapalha bastante a indústria nacional, né? Eu vou dizer que a fiscalização aduaneira ela é uma fiscalização extremamente importante e olha que bacana, ela é de vanguarda, ou seja, ela está à frente do próprio país. Porque se entra mercadoria irregular, eu vou pegar um caso recente, e quando a gente fala em legislação aduaneira, a gente está falando em Receita Federal, MAPA, Anvisa, isso tudo chama-se direito aduaneiro. Direito aduaneiro não é tão somente a legislação que trata nossa COFISCO, Receita Federal. Eu ainda preciso das licenças dos órgãos anuentes. Dos órgãos anuentes, se for necessário. E eu me lembro que teve um caso muito interessante em que a mercadoria saiu de um país X, né, que tinha uma praga. Quando chegou aqui no Brasil, a Anvisa detectou a praga e falou, essa carga não vai entrar. E aí, quando nós entramos nesse caso, e quando a gente investigou e foi olhar, nós aconselhamos o cliente, não, essa carga não vai entrar, ela vai ter que retornar, porque a gente não consegue, porque era uma praga que só existia no país de origem, e que poderia ser um problema aqui, e que se ela não controlada, poderia até chegar no homem e levar à morte. Quem faz isso? O controle aduaneiro. O papel do... É fantástico da Anvisa, né? isso. Fantástico mesmo. Né? Inclusive, eles vão acabar com uma série de outros problemas que é para proteger a economia nacional. Então, a Receita Federal faz um trabalho lindo? Faz um trabalho maravilhoso. Mas é quando ela não Mas não pode ser desmedido. Isso, não pode ser feita de maneira desmedida, né? Exatamente. Sem o controle, sem a rigidez da legislação, ou seja, nos termos do que a lei determina que seja feito. Continuando aqui no nosso perdimento, a gente falou do perdimento em razão da fraude, né? Do reconhecimento da fraude, quer presumida, quer comprovada. Passando agora, tem o perdimento por abandonar a mercadoria, doutor Sidney? Interessantíssimo. Tem. Esse perdimento por abandono de mercadoria, ele tem algumas vertentes importantes. O primeiro tem que ter o perdimento de abandono? Sim, tem. Você imagina só se não tivesse perdimento por abandono, a quantidade... O recinto alfodegado ia explodir. Né? O recinto alfodegado... O que já acontece, né? Que os recintos estão a todo momento abarrotados de mercadoria o tempo inteiro. O tempo todo. Nós temos problemas logísticos severos com relação a fluxo de milhares de containers entrando e saindo do país a todo momento. A todo momento, isso atravanca e atrapalha a logística. Então, a mercadoria chegou no recinto, eu sou aquele importador, mas assim, meu estoque está lotado, não estou vendendo tão bem, não calculei tão bem assim as minhas importações. Estoque lotado ou não tenho dinheiro, a empresa está passando por teve um revés, Exato. Que é muito natural, acontece para o importador também. Ele resolve não fazer o registro daquela mercadoria. Por quanto tempo eu, importador, posso obstar, ou seja, deixar de registrar a DI? 90 dias. Não tem jeito. Você pode fazer o seguinte, você vai poder ter essa mercadoria sem registro, e você vai poder ficar com ela até 90 dias. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Aí tem uma solução bacana que você vai fazer um entrepostamento dessa mercadoria sem nacionalizar. Esse tema é bom, hein? Tema para o próximo. Eu adoro. Complexo, super complexo. Depois. Então eu posso entrepostar. Você pode entrepostar. Para tirar do recinto da zona primária. Da zona primária e ter um fôlego a mais para poder importar. Aliás, uma das vantagens, muito bem colocado, você falou, vira tema para o nosso outro podcast. Mas a vantagem é que no entreposto eu posso fracionar, retirar a mercadoria de maneira fracionada? Fracionada. Então? Aí você vai poder nacionalizar aos poucos. Vamos imaginar, só para a gente poder... Mas eu quero voltar para o perdimento. Sim, sim. Né? Só para a gente entender, eu tenho 100 caixas de um determinado produto e eu consigo vender 2 caixas por semana. Eu posso ir lá tranquilamente e nacionalizar só as minhas 2 caixas. Ou seja, eu preservo o meu caixa. Olha que bacana, porque eu não vou ter aquele dinheiro todo para nacionalizar. Então, eu vou fracionar o uso do meu caixa e só vou vender a mercadoria, reponho o caixa e vou negociando. Mas isso a gente vai debater depois. E o importador, então, que ele está sem fôlego financeiro e ele vai se valer desses 90 dias. Imaginemos que ainda assim ele tenha calculado errado esses 90, né? Que pode acontecer. Pode acontecer. O recinto alfandegado emite a FMA, e isso a gente está falando da cronologia necessária, procedimental, feita entre o recinto e a Receita Federal. A Receita Federal não consegue ter esse olho
né? Exato, fazer a cronologia de quais mercadorias chegaram, Isso. né? Ela delega qual essa recinto, função. para o recinto. Para o recinto. O recinto faz a emissão da FMA, que é a ficha de mercadoria abandonada, Isso. e comunica essa mercadoria aqui, passou 90 dias, o importador não registrou. Ainda assim, ela vai direto para perdimento? Não vai. Olha que interessante. E nós temos assim, aliás, a história da FME é interessantíssimo, porque se ele não cumprir esta meta, ele pode ser advertido e punido pela Receita Federal. Então, ele também é obrigado a observar todos os prazos que tem sobre o abandono da carga. Abandonou a carga, declarou a FMA, a Receita Federal vai pegar esse documento e vai transformar isso num auto de infração. Um auto de infração para aplicação da pena de perdimento da mercadoria. E aí, o importador tem, nesse caso, até 20 dias para contestar. Na verdade, ele não contesta, não há o que contestar. Eu tive um problema. Ele releva, adoro esse nome. Eu vou relevar que você chegou tardiamente a registrar essa mercadoria. Eu peço, então, essa é a denominação correta, é a relevação do perdimento, gente, pelo amor de Deus. E essa é a terminologia. Peço a relevação do perdimento, pago todos os tributos e a multa e o incidente daquela operação. Todos os custos incidentes. Todos os custos logísticos que tiver, multa, e aí você vai liberar a carga. Aí liberou normal, procedimento liberou, comum. Tranquilo, vamos embora. Você não contestou, ou seja, você não... A gente chama de contestar, né? Na realidade... Se manifestar, né? O último respiro... Para você tirar a carga de lá. Para você tirar a carga de lá. Perfeito. É o último respiro que você tem. Se você não fizer em 20 dias... E aí é aplicada a revelia. E aí não tem jeito, caixão e vela. Aí é o detalhe nosso também que se fala hoje. A gente sabe que para o radar, a DTE, né, o domicílio tributário eletrônico, ele é uma condição. As empresas pedem o radar, assinam o termo para ter o domicílio tributário eletrônico e depois elas dão baixa, elas meio que cancelam, essa seria a palavra. Aí ela passa a não acompanhar mais o ECAC. Esse é um problema seríssimo. Muitos clientes nossos perdem a chance de se manifestar em procedimento de perdimento, em auto de infração, por essa razão. Por essa razão. Né? Por não acompanhar o ECAC. E aí perdeu o prazo. Acabou. Não consegue mais tirar a mercadoria. É perdimento mesmo. É perdimento mesmo. E o perdimento... E aqui vai uma situação interessante. O que é o perdimento? O perdimento é a fase quase final. Porque do perdimento... Nasce a destinação. A beleza da destinação. A destinação, então, o que é a destinação? Essa mercadoria será ou vai para leilão, ou ela vai para a doação, os órgãos públicos, as prefeituras se cadastram para receber essas mercadorias abandonadas, ou ela vai para a destruição, ou ela vai para a incorporação. Incorporação é legal. O computador, o televisor, as máquinas, os próprios veículos. Os veículos que são apreendidos, isso. A Polícia Federal tem muito interesse nas SUVs, né? Chama SUV. Isso. SUV, os carros grandes, incorporam para a utilização deles mesmo também, não do órgão público, exatamente. O que efetivamente é destruído? Então, destruídos são as mercadorias ilegais, né? As mercadorias ilegais elas são destruídas. Mercadorias que ela tem marca, ela é destruída. Mercadorias que pode acarretar um dano à saúde, remédio, por exemplo, medicação, né? Olha que interessante, existem algumas situações que às vezes ela é destruída e a gente fala que bobagem, como vai destruir? Eu vou pegar um caso clássico, o Whey Protein. O Whey Protein, para poder importar, eu preciso da licença da Anvisa. Tá? Eu não tenho licença da Anvisa. Ora, se eu não tenho licença da Anvisa, esse Whey Protein não pode entrar. A Receita Federal tem duas oportunidades nessa. Ou ela manda destruir, porque ela é irregular, ou ela fala o seguinte, eu vou fazer um leilão, mas você só vai tirar se você comprovar que tem condições da Anvisa de manipular este produto. Aí ela permite. Outro tema de podcast. Outro tema, mas a gente vai dando gancho, né? É uma delícia. Esses sistemas são maravilhosos. Então, aí eu tenho o efetivo perdimento. O perdimento ocorre mediante a destinação. E essas são, vamos rememorar, porque é bem legal. Então, eu tenho leilão da mercadoria.
certo? Perfeito. Eu tenho incineração da mercadoria, Eu tenho a incorporação, doação. Então, pode doar a roupa, por exemplo. Vamos imaginar, ele pode doar para beneficiar outras pessoas com aquelas roupas que são apreendidas? Pode sim. Ela pode beneficiar com as... Também é bacana. Oh, meu Deus. Ela pode sim, né, beneficiar. E aí existe uma regra, um tratamento, onde as ONGs, onde as prefeituras, elas Porque podem... não tem como também os recintos ficarem... Porque, vamos lá, Sidney, esse ponto é bem importante. Recorte do ponto de vista econômico, que é sempre o que a gente olha. A gente está aqui para mitigar os prejuízos do importador quando alguma coisa na operação dele, naquela importação, está dando errada. Mas tudo tem custo. O recinto também tem custo. E aí, curiosidade, o segundo da curiosidade. A mercadoria vai a perdimento, é declarado o perdimento, ela vai ser destinada. A partir da declaração do perdimento, de quem são os custos? Quem paga o recinto? Porque o recinto está trabalhando. É interessante. Aliás, é uma questão que gera sempre muita dúvida. Quem é que é o responsável pelo custo de armazenagem quando ocorre o perdimento? Tem que fazer um corte. Do depósito da mercadoria até o perdimento... Depósito é a chegada. Chegou, desembarcou e foi para o recinto. Está na zona primária. Está em zona primária. Depositou. Isso. Do depósito até o perdimento, a declaração do perdimento, esse custo é do importador. Do perdimento até o leilão ou até a destinação dessa mercadoria, o custo passa a ser da União Federal. Então, não é porque vai para perdimento que eu, importador, não tenho nada a ver com aquilo. Vai ser cobrado, o importador vai ser cobrado, está querendo dizer, vai ser cobrado de qualquer forma, até o momento da declaração do perdimento. Quando declara o perdimento, utiliza-se do Fundaf para diminuir, para aplacar, para pagar os custos do recinto. Isso. Né? Aí o governo vai pagar usando o Fundaf. Do perdimento até a destinação final. Que aí pode ser o leilão, incorporação. Perfeitamente. Tá. Que não é um processo rápido. Não é um procedimento rápido, é um procedimento extremamente moroso. Moroso, né? lento, moroso. Complicado. Então, assim, então a gente trabalha com tempo. A todo momento, entre mercadoria, tudo isso tem que ser calculado. Então, quem já está acostumado a operar no Comex, sabe como funcionam as operações, a gente consegue fazer um mapeamento de tudo isso em tempo, trabalhar com as reservas econômicas e reserva de tempo. Sim. É sempre bom ter uma reserva de tempo, né? Sempre bom ter reserva de tempo. Mas, além desses 3 casos que nós já falamos, perdimento de veículo, interposição fraudulenta e abandono, tem mais casos de perdimento. Então conta que a gente já está curioso para saber. Nós temos agora também os casos de uso de fraudes, que são, por exemplo, falsa declaração de conteúdo, uso de documento falso. São fraudes que levam ao perdimento. Quando que ocorre uma falsa declaração de conteúdo? Eu declarei que ia vir 1.000 canecas, vieram 2.000 canecas. Isso. Entendi. Olha que interessante. E a Receita Federal ela tem um olho muito clínico com relação a isso. O que a Receita Federal fala, se eu não pegasse que você trouxe 2.000 canecas ao invés de 1.000, o que acontece? Você ia introduzir... É o dano erário, não vou pagar os tributos com relação a essa diferença. A diferença da mercadoria. Mas também é comum, e a gente vê acontecer, e não são raras as vezes, em que o excedente é mínimo, né? Nesse caso, quando é mínimo, o que hoje a gente observa não é uma sensibilidade do auditor fiscal. Até porque não cabe ao auditor fiscal, tem que ser... Ele tem que ir a letra da lei. É a letra da lei. Ele olha a lei e fala assim, é assim Quanto que acontece. Tem 1.000 unidades, mas 1.200 apareceram aqui dentro, 200 estão fora. Porque isso é interessante. Quando muitas das vezes estamos conversando com os importadores falam assim, mas será que o fiscal não tem bom senso com relação a isso? Não é para ter bom senso, inclusive. Ele não pode ter esse bom senso. Ele pessoalmente tem, ele profissionalmente não pode ter esse bom senso, tá? E aí, só que no Brasil hoje tem tratados internacionais de peso que ele assinou. Um acordo de facilitação de comércio, um tratado de Kyoto revisado, né? O que ocorre? Pesa a razoabilidade com relação a alguma coisa. A razoabilidade. E aí sim, a fiscalização, invocando exatamente esses conceitos jurídicos, ela permite ao importador regularizar
essa pequena diferença, onde se mostra claramente que não houve má fé de ninguém. Né? Esse é o ponto, né? Se não tem má fé na internalização da mercadoria sem declarar. Aí que está. Imaginemos, então, que eu tenha, e é muito comum que a importação venha, o container venha, e naquela DI tenham 200 adições, mercadorias completamente diferentes. E imaginemos que o fiscal está olhando uma especificamente, 1/3 do que está dentro do container. Eu, importador, posso liberar o que não está sendo fiscalizado? Deve liberar, você vai pedir o desmembramento disto. E o que será, no caso, se não for caracterizado a boa-fé, né? Então a fiscalização vai fazer um desmembramento, mercadoria que estava declarada sai, pagou os impostos, está tudo certo. Mercadoria que não estava declarada fica retida. Mas ele não faz isso de ofício, né? Não é comum ele fazer. Não. Ele mesmo não determina de ofício, ele não pode determinar de ofício o desmembramento. Eu, por meio do despachante, tenho que subir o pedido, o requerimento de desmembramento. Essas mercadorias não estão sendo fiscalizadas, eu vou desembaraçar. Não é isso? É esse o objetivo. Mas acontece também da fiscalização não aceitar. Aí é mandado de segurança. Aí, nesse jeito, o que se faz? Depois que fez o pedido de desmembramento, aí nós temos que fazer ele indefere. Aí a gente vai fazer uma oposição ao indeferimento, mostrando as razões pela qual ele, fiscal, interpretou a lei errada. Não que ele esteja errado, mas a interpretação que ele está dando à lei pode acontecer também. Está errada. E aí ele fala, mantenha a minha posição inicial. Aí cabe mandado de segurança. Então, não é o mandado de segurança direto. A gente também tem que dar um respiro. Então, a gente tem que estimular o fiscal falando, esse seu conhecimento aqui, na realidade, existe esse outro entendimento. Aí é possível, através de uma oposição à investigação que ele está realizando, nesse caso. É mandado de segurança, aí é tranquilo. Tá, então essa é falsa declaração de conteúdo. E a mercadoria que ficou vai para perdimento, vai para destinar e vai para leilão. Perigo também, né? Representação para fins penais. Representação para fins penais. Os reflexos são muitos. E muitas das vezes desconhecidos. E há um outro caso que é uma fraude, essa é interessantíssima, é fraude documental. Né? Então, é quando a fiscalização descobre que os documentos que instruíram a declaração de importação são falsos. Eu estou rindo antecipado, porque teve uma situação que não teve como não achar graça. Sobe uma invoice para fazer o registro da DI. Aí, na fiscalização, tem algum equívoco de documentação, eles apresentam em conjunto, sem o acompanhamento do advogado aduaneiro, outra invoice. Assim, nem precisaria, mas ele é descuidado, né, com a entrega da documentação ou apresenta a invoice completamente diferente daquela que ele tinha feito o registro. Exato. Então, aí o próprio importador, neste caso, ele se autodenunciou. Ele quis ajudar ele, mas ele fala assim, não, eu vou levar agora o documento de verdade. Aí o fiscal fala assim, esse aqui é o de verdade? Então quer dizer que você instruiu que o de mentirinha é falsa declaração, pena de perdimento. Então, nesse caso também, é aplicada a pena de perdimento por uso de documento falso na importação. Um perigo, né? E aí a gente caminha agora por um outro caso que, na realidade, é um caso em que o Brasil aderiu em, acho que 2003, faz muitos anos, que é sobre o uso de marca, né? Marcas e patentes. Marca é importantíssimo, proteger a marca, registrar a sua marca é importante, mas essas grandes marcas também, elas querem proteção. Elas gastam muito dinheiro com propaganda, com uma série de coisas. Sem dúvida. Você pega aí uma bolsa da Chanel, da Louis Vuitton, por exemplo, quanto que eles gastam? Investem. Quanto é investido em publicidade, em glamour da marca, faz parte do pacote. Então, o fiscal, quando ele vê que a mercadoria ela tem uma marca, ou há o registro da patente com relação a uma situação, ela convoca, ela intima o dono da marca. O dono da marca para vir se manifestar com relação àquela importação. Olha que interessante. Ela vai se manifestar com aquela importação. Então, vem o fiscal, ele vai lá e fala assim, opa, vamos imaginar uma bolsa, sei lá, um tênis. O tênis Mike. Tênis, ele vem 200 unidades Mike. Então, aí é falso.
Né? Tá. Porque aí eu tô fazendo, é um contrafeito, que é o Mike. Tem até o símbolozinho lá. Parecido, Tá, tudo parece igualzinho. tudo bonitinho, só que é Mike, né? Aí, nesse caso, ele chama até a marca, mas aí o fiscal fala, isso aqui eu já sei que é falso, né? E ele declara, ele retém a mercadoria e depois ele aplica a pena de perdimento da mercadoria, dando naturalmente a opção para o dono da marca, Mike, se proteger. Fala, não, na realidade esse tênis é meu, e ele vai contar a história que quiser lá e vai se defender e vai ser julgado, tá? Só que tem uma outra questão que é interessantíssima. Vamos imaginar que eu importei Nike. Eu fui até a China ou a Europa, onde vocês quiserem, tá? E eu comprei de uma loja de verdade que tinha uma representação da Nike. Aquele tênis, portanto, é legítimo, ele é real. E eu vou importar aquele tênis e vou trazer aqui para o Brasil. Quando chega lá, Nike, o que vai ocorrer? A fiscalização vai parar. Aí ela vai parar e vai chamar o dono da marca. O dono da marca é o licenciador da marca. O licenciador da marca vai falar assim, esse tênis não está sob meu controle. Quando ele fala isso, tem duas opções. Ou o dono da marca, o importador do Nike que está lá, corre atrás para pegar uma autorização da licença do Brasil, ou então essa mercadoria também será destruída. Olha que interessante, porque eu estou protegendo o licenciador, o dono da marca no Brasil. E está certo. Há um tempo atrás, mas aí você está falando para a gente recordar que nós somos feitos também de experiências, né? E a legislação muda a todo momento. Mas há anos atrás, o que acontecia é que, se chamasse o dono da marca não manifestasse judicialmente o pedido de apreensão daquela mercadoria, o fiscal tinha que determinar a liberação. Na realidade, a tese era interessantíssima porque a gente tinha uma discussão de interpretação legal. A interpretação legal era no seguinte sentido. O dono da marca tinha que se manifestar, ele era intimado, tinha que se manifestar sobre aquela marca. A mercadoria é falsa ou não é falsa. Mas, depois disso, o que aconteceu? Ele tinha 10 dias para reclamar na justiça, para pedir a apreensão efetiva e até a destruição dessa mercadoria. E muitas das vezes o dono da marca não fazia, porque tem custos isso também. E tem que apresentar laudo também, né? Tem que apresentar laudo, tem uma série de coisas. Saiu recentemente, eu acho que em novembro ou dezembro do ano passado, uma nova nota interpretativa da Receita Federal dizendo que é competência do auditor fiscal reter a mercadoria, apreender e mandar para perdimento desde que seja garantido o contraditório. O que significa que ele vai chamar o importador e vai perguntar para o importador, você é o dono da marca? Essa marca é sua? Ela é minha e eu não conheço esse produto. Se o dono da marca não conhece esse produto, ele é falso. E aí sim, a segunda fase. O auditor fiscal tem competência hoje para apreender a mercadoria. Primeiro ele vai intimar o importador, olha, o que você tem a falar sobre isso. Contraditório é necessário, né? É necessário. Mas ele tem competência para apreender a mercadoria e levar a leilão sem a necessidade de que o importador, o dono da marca, ingresse com uma ação na justiça. Então, mudou muito esse panorama. É óbvio que quem está importando uma mercadoria de forma irregular tem ainda a chance de ingressar com uma medida judicial para tentar anular a interpretação da Receita Federal. Mas, cá entre nós, é duvidoso, porque sempre que o auditor fiscal, sempre que o juiz tem dúvida, eles acabam... Sim, ele não pode se sobrepor às decisões, ele tem que tratar da ilegalidade. Né? Quando a gente fala que vai para o Poder Judiciário, também não é feito de uma maneira indiscriminada da nossa parte. Exatamente. A gente tem que pontuar exatamente uma nulidade, uma ilegalidade no ato, para então se valer da justiça. Senão o procedimento é o procedimento natural. Aí no perdimento quem vai julgar é o SEJU. Que agora nós temos o duplo, graças ao bom Deus, o duplo grau de jurisdição, porque antigamente era a mesma pessoa que lavrava o auto, era que julgava. Era um absurdo. Então eu lavro o auto e aí eu
depois que eu fizesse essa contestação, eu falava, mas eu tô certo. Então, eu assinava e mandava. É mais natural, né? Hoje mudou. Mas ainda são os pares julgando os atos dos seus... Exatamente. Os seus dos coleguinhas, seus colegas né? de trabalho, né? Ainda há uma discussão muito acirrada no judiciário e no âmbito aduaneiro com relação no âmbito aduaneiro, né? Especificamente com relação a isso. Mas o que se tem é que, graças a Deus, que bom que evoluímos na legislação nesse sentido e temos o duplo grau de jurisdição com relação a perdas de perdimento, porque não tínhamos, né? Efetivamente não tínhamos. E aí me fala uma coisa. Pensando um pouquinho aqui sobre a possibilidade remota, mas não impossível, de no lavrado perdimento, perdi a mercadoria, impugnei, venci. Importador vencido. O auto de infração foi declarado insubsistente, mas a minha mercadoria já, Isso. Né? Foi efetivada o perdimento, ou seja, ela foi destinada de maneira efetiva, doada, incinerada, destruída, seja lá o que for. Me fala uma coisa, eu, importador, o que eu faço? Porque eu tive um prejuízo danado. Esquece a contratação do advogado, que esse que você não vai ser restituído. Mas, assim, com relação a esse custo que eu perdi essa mercadoria, como fica isso? Nesse caso, quando você vence, você reverte, né? Você cancela o auto de infração, você é indenizado pelo Fundaf, que é um fundo especial... Mas não de maneira automática. Não de maneira automática. Se contratar um advogado... Sim. É lógico que o advogado já está acompanhando você, que se você já chegou na fase de impugnar o auto, você já tem um escritório especializado em direito aduaneiro que está te dando suporte jurídico. Perfeito. Aí o passo é migrar da questão do SEJU, quando declarada em subsistência do auto, e partir para uma ação indenizatória. Uma indenizatória que... Por que é bom a gente falar do Fundaf? Porque eu parto do princípio de uma ação indenizatória e eu não preciso passar por um precatório. Ou seja, eu vou receber. Se quem passa por precatório sabe a dificuldade que é. Nesses casos, você vai ser indenizado e você vai receber. E um ponto muito importante no perdimento que a gente acabou deixando de falar e eu lembrei agora, é quando é aplicada a pena de perdimento, você tem direito a pedir a restituição dos impostos. Ah, verdade. Olha que legal. Poucos importadores se utilizam disso. Bom, quem já tem um acompanhamento da Lostado e Calomina Advogados faz isso. Sempre já está mapeado, né? Na verdade, a gente faz um mapeamento jurídico das possibilidades. Caso não lavre o auto, caso lavre o auto, da insubsistência, se houver depósito, Exatamente. que eu preciso levantar essa garantia com juros e correção, que é feito de maneira muito tardia, demorada, a legislação manda fazer mais rápido, mas, enfim, eu fico, então, declarado o perdimento, os impostos, tudo que eu paguei, eu posso todos pedir os a tributos restituição podem de ser... novo. Fantástico. Isso é interessante. Mas preciso valer do que seria o quê? Por intermédio do perde-compra, isso é feito administrativamente? Você pode fazer o pedido administrativo. Esse aí é mais... mais simples. É mais simples. Normalmente, se a Receita Federal negar, e atualmente eles estão negando tudo, a Receita Federal só tem dinheiro, gente, não tem dinheiro. Então, eles estão negando tudo. Não tem disponibilidade. Ela exige a disponibilidade, mas não há disponibilidade de caixa, que fique certo. Seu dinheiro vai voltar, mas demora. Demora. Aí é necessário entrar com uma medida judicial também para garantir que você receba esses valores. É por isso que eu, já caminhando para o fim, a gente começa falando sobre os problemas a importância da Receita Federal, mas também os problemas que existem de ilegalidades com relação... A fiscalização, você está querendo dizer, então, que do apanhado de coisas que falamos e do nosso dia a dia, que é uma constante, isso é diário, né? Se tem uma atividade que não está todo dia na mesmice, é a advocacia aduaneira. Né? Então, mapeando essa situação, dentro das possibilidades de perdimento, a fiscalização objetiva sempre de maneira, vamos dizer, automática, declarar o perdimento. Reter a mercadoria de maneira rápida. Isso. E aí o importador faz o contraditório. Caminhado para o perdimento, eu tenho todas essas nuances, essas possibilidades... De se defender. De se defender, de solução. Sem dúvida. Agindo rápido. Agindo rápido. Então, toda vez que você estiver num processo ou numa investigação de perdimento, tá? 90% das vezes o fiscal, na dúvida, ele fala assim, eu vou mandar para perdimento. E aí nasce toda uma nova oportunidade de defesa, quer administrativa, quer judicial, para você resolver os seus problemas.
Fantástico, é fantástico. Muito bom. Prazer mais uma vez estar com você Prazer aqui. é meu. Obrigado. Fantástico. Satisfação. Obrigada, Obrigado, é toda eu. minha. Até logo. Até a próxima, então, Com Sidney. certeza. Legal. Show? Show.